Bom dia a todos que nos acompanham agora no programa Manhã Viva. Sou eu, Graciele Reis, mais uma vez convosco. Peço licença para entrar aí à vossa casa, ao seu local de trabalho, para juntos conversarmos sobre mais um tema muito importante. O tema de hoje é bastante denso, mas precisamos falar sempre. Então, nós falaremos hoje sobre o estado do aborto em Portugal. Apesar de o aborto ser legalizado em Portugal e vermos assim tantos valores que, ou melhor, antivalores que afetam a vida, a gente não pode deixar de falar, a gente não pode deixar de defender a vida em todas as suas etapas, desde a concepção até a morte natural. Então, para mim, particularmente, é um tema que eu acho que a gente deve sempre retomar, porque apesar de leis que são aprovadas, as consciências precisam continuar sendo formadas, né? Não é porque uma lei é aprovada que ela seja moral, mas vai ter gente mais especializada do que eu para falar sobre esse assunto no dia de hoje. Estou aqui com o Dr. Antônio Pinheiro Torres, que é vice-presidente da Federação Portuguesa pela Vida. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um gosto estar convosco. Com certeza. Antes de começarmos a nossa conversa, como sempre, fazemos uma oração inicial. Muito bem. E, especificamente hoje, uma oração pela vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai Santo, amor criador, Senhor da vida, Deus providente e todo-poderoso, desde toda a eternidade, quisestes o ser e a vida de cada um de nós. Enviastes o vosso Filho ao mundo, a fim de que tenhamos a vida e a tenhamos em abundância. Dai-nos o vosso Espírito vivificante, para que, sempre, em qualquer circunstância e sem exceção alguma, defendamos, amemos e sirvamos a vida, dignidade, direitos, integridade de cada ser humano, desejado ou imprevisto, são ou enfermo, escorreito ou deficiente, desde o momento da sua concepção ou fase unicelular e em todas as fases da sua existência até a morte natural. Indo assim ao vosso encontro, alcancemos a felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, como falei no início, o senhor é vice-presidente da Federação Portuguesa pela Vida. Já tive contato com vários de vocês da federação, particularmente no jornalismo, né? Porque, como eu falei, sempre que é possível, a gente precisa, né, bater ali na mesma tecla para formar as consciências. E a Federação Portuguesa pela Vida foi fundada em 2002. É uma instituição que reúne em vínculo federativo associações e fundações que tenham por objeto e finalidade a defesa da vida humana, desde o momento da sua concepção até a morte, a promoção da dignidade da pessoa humana e o apoio à família e à maternidade. Uma grande missão, é verdade, com toda certeza, né? Porque são várias vertentes aí para se defender a vida. Mas, assim, particularmente, como começou a ligação do senhor com a federação? É uma história engraçada. Eu, em 1996, começou-se a discutir no Parlamento português. Portanto, há uma lei do aborto de 1984 que permite o aborto nas circunstâncias de malformação do feto, perigo para a vida da mãe, violação. E depois, em 1996, houve umas propostas no Parlamento de existir o chamado aborto livre a pedido da mãe. Na altura a proposta era até às 12 semanas. E uma amiga minha, a Maria José Nogueira Pinto, que era líder do grupo parlamentar do CDS-PP naquela altura, telefonou-me e disse: olha, está a acontecer isto no Parlamento, só aqui estão abortistas, vocês façam alguma coisa. E eu telefonei ao Padre João Seabra, com quem sempre, enfim, as coisas importantes na minha vida sempre foram faladas com ele,
E ele disse, vamos reunir aqui as associações católicas e ligadas à questão da saúde e vamos ver o que é que podemos fazer. E isso deu origem a uma movimentação que se chamava Juntos pela Vida. E aí, nessa altura, fizemos manifestações, enviámos postais para o Parlamento, interviemos na comunicação social, publicámos até anúncios nos principais jornais em Portugal, e isso foi o início dessa segunda vaga, digamos assim, de Movimentos pela Vida. E, portanto, foi assim que eu fui parar a estas questões da defesa da vida. E retomando um pouco desse histórico, né, da aprovação da lei do aborto, então já faz 40 anos. Ora bem, e como foi aquele contexto, assim, Exatamente. na época? Porque, assim, sim, 1984 já há 40 anos, já é muito tempo. Já é muito tempo. Nós agora na Federação Portuguesa pela Vida fizemos um encontro sobre esse momento de 84 e um dos com quem estávamos a organizar este encontro, ele disse, eu nem sequer era nascido na altura, portanto já foi há bastante tempo. Mas em Portugal o aborto, de acordo com o Código Penal, é considerado um crime, mas na altura, em 84, houve uma proposta de que existisse aborto nos casos de malformação do feto, de violação e de perigo para a vida e saúde da mulher. Aquilo foi uma proposta do Partido Comunista, havia uma maioria de esquerda na altura na Assembleia da República e foi, infelizmente, foi aprovado. Houve uma grande reação na altura, cívica, manifestações junto ao Parlamento, pronunciamentos da Conferência Episcopal Portuguesa. Houve alguns deputados na altura que se bateram contra isso, mas acabou por ter vencimento. Era uma reivindicação antiga dos setores feministas em Portugal. Quando aconteceu a Revolução de 74, apareceram logo na altura algumas reivindicações nesse sentido. Aliás, em 1983 foi proposto no Parlamento e chumbou. Era uma maioria direita na altura e depois, em 84, passou. E, no fundo, foi o início em Portugal do desrespeito pela vida humana. Quer dizer, foi o primeiro furo, digamos assim, naquela parede que era um obstáculo a que se pusesse em causa a vida humana. E depois houve paz, digamos assim, relativa paz, porque começaram a ser feitos abortos legalmente nos hospitais portugueses, até que depois, então, em 1996, 97, há este alargamento para o aborto livre até às 12 semanas na altura. Mas como não passou no Parlamento, houve depois um referendo que também triunfou ou não em 1998. E depois permaneceu esta reivindicação até que em 2007, no novo referendo, foi infelizmente, passou esta E em todas as proposta. Circunstâncias, a pedido livre da mulher também passou. Pedido livre da mulher. Não passaram as 12 semanas iniciais, passaram 10 semanas, mas a pedido da mãe, sem qualquer, não tem que invocar nenhuma situação particular para poder fazer o aborto. Embora é preciso notar que, em bom rigor, no Código Penal Português, nos artigos 140 e 141, o aborto em qualquer altura é crime. Quer dizer, nunca deixou de ser crime em Portugal. Simplesmente, no artigo 142 diz, mas não será penalizado, entre aspas, como as pessoas dizem, não haverá castigo, nos casos aprovados em 1984 e até às 10 semanas a pedido da mulher, como passou em 2007. E há dados da situação atual de número de abortos realizados? Teve o último relatório, se não me engano, 2022? Exatamente, da Direção-Geral de Saúde. Há esses relatórios que são publicados e o que é que eles nos dizem? Dizem, primeiro, uma coisa dramática, que 1 em cada 5 gravidezes em Portugal termina em aborto. Porque a medida, como se mede, claro que os abortos que se contam foram feitos 16 mil, foram feitos 17 mil, foram feitos 18 mil, neste momento já são 200 e tal mil abortos legais a pedido da mãe que foram desde 2007, é uma brutalidade, é como de repente a gente esvaziar a cidade do Porto, portanto chega à cidade do Porto e não há viva alma porque se limpou uma cidade inteira. Portanto, isso é dramático em números brutos, digamos assim. Mas, sobretudo, medindo os abortos sobre as gravidezes. E, portanto, nós temos cerca de 18% de gravidezes que terminam em aborto. O que é uma brutalidade. Quer dizer, quando nós vamos na rua, vemos uma grávida, segunda grávida, terceira grávida, quarta grávida, a quinta vai abortar. Tornou-se numa prática, infelizmente, corrente. Infelizmente. E
em pleno século, né, 21, a gente ter os mesmos discursos daqueles que querem aprovar o aborto, de não ter ali a mínima consciência, mínimo conhecimento sobre o que é ali a vida humana em todas as suas fases, não é mesmo? Exatamente. Não, e depois, sobretudo, também com uma outra coisa dramática. No outro dia estava num debate com uma das proponentes já antigas do aborto em Portugal, e estávamos a constatar que quer em 1984, quer nos anos 90, quer depois em 2007, ambos os lados, os que se opunham ao aborto como nós, quer os que eram favoráveis a estas alterações na lei, ambos os lados diziam, mas o aborto não é uma coisa boa. Simplesmente eles achavam, os que eram a favor do aborto legal, o aborto não é uma coisa boa, é uma coisa má, é um grande trauma na vida da mulher, mas não se justifica que uma mulher vá presa e, portanto, é preciso, já basta à mulher o que lhe aconteceu do que ainda ter uma sanção penal, etc. Mas ambos os lados diziam o aborto não é uma coisa boa. E, de repente, nos últimos anos, desapareceu esta consciência, este consenso social, digamos assim, que existia entre os dois lados, e agora configura-se apenas como um simples direito. A mulher tem o direito a abortar. Quer dizer, demos aqui um passo, ou seja, e tendo um direito, quer dizer que tem os direitos às coisas boas, não é? Portanto, a visão do aborto transformou-se completamente. E isto é uma coisa muito dura, que fez com que de repente já não se atenta ao que aquilo significa na vida daquela mulher e na vida daquela criança que é eliminada. É um passo que degradou as coisas bastante. Sim, e segundo esse relatório de 2022, houve 197 abortos legais por cada 1.000 nascimentos. Exatamente. Um número semelhante a 2008, que foram 199 abortos, ou de 2015, 197. Ou seja, assim, né? Se mantém ali na mesma média. Mantém-se na mesma média. Até porque, inclusivamente, os proponentes do aborto diziam, se nós o tornarmos legal, temos uma possibilidade de entrar em diálogo com a mulher até para que ela não faça o aborto. E não é nada disso. Hoje em dia, o Serviço Nacional de Saúde em Portugal, uma mulher diz que quer abortar e recebe uma guia de marcha, digamos assim, para abortar. Porque mesmo na lei de 2007 estava previsto que uma mulher que quisesse abortar teria direito a ter uma consulta com um psicólogo, que seria informada das alternativas que existiam. Imagina uma mulher que diz, eu não vou poder ter este filho, não tenho apoios, não tenho trabalho, não tenho onde viver, não tenho... E há muitas associações pelo país inteiro que prestam esse apoio e, portanto, as mulheres seriam informadas, olha, repare que tem esta alternativa, ou repare que, de facto, está numa situação psiquiátrica, digamos assim, ou mental grave, mas há estes apoios. Isso não funciona. Portanto, mesmo as cláusulas de salvaguarda que existiam na lei de 2007, o Serviço Nacional de Saúde não as proporciona. Portanto, uma mulher hoje em dia chega lá, diz eu quero abortar e segue guia de marcha para será abortar. Que esse atendimento é mais rápido do que em outras situações de saúde no sistema público? Não só é mais rápido, como nós, enfim, damos a rir, não tem graça nenhuma. Que é irônico, pelo absurdo. Pelo absurdo. Não só é mais rápido, porque há prazo a cumprir, porque tem que ser até às 10 semanas, não só é mais rápido, como até de antes, hoje em dia já as taxas moderadoras, penso que na maior parte dos casos foram abolidas, mas houve uma grande altura em que tudo pagava taxas moderadoras, menos o aborto. Portanto, não só era permitido, como era facilitado. Ou este absurdo, por exemplo, que é uma mulher que esteja nos Açores, portanto, os Açores são umas ilhas distantes do continente, que queira abortar, tem direito a transporte gratuito para o continente, para abortar, porque nos Açores não é possível fazer aborto nos hospitais locais, tem direito a transporte, tem direito a acompanhante, tem direito a alojamento cá, até fazer o seu aborto, etc. Isso o Estado paga. Mas uma grávida de 6 meses, por exemplo, que tem um problema complicado, aqueles que às vezes acontecem, não é? Aqueles problemas complicados nas gravidezes, e que não possa ser assistida nos Açores, tem que vir ao continente, mas aí paga do seu bolso o avião, paga do seu bolso o acompanhante que trouxer, paga do seu bolso o alojamento em Lisboa. Portanto, é um Estado que não apenas permite o aborto, como objetivamente acaba por o apoiar e o incentivar.
E nós vimos também tantas maternidades que fecharam, né? Tantas situações dos médicos, dos hospitais, dos profissionais de saúde que estão também caóticas e... Tantas que exatamente, mas que neste caso não. Havia uma... Aliás, essa mesma situação que também acontece na eutanásia, não é? Porque a eutanásia, como ela está prevista, enfim, agora não está em aplicação, a lei foi aprovada, mas não está em aplicação. Mas também era a mesma coisa, os prazos previstos dariam direito a ser assistido mais rápido uma pessoa que quisesse morrer do que uma pessoa que se quisesse curar de alguma situação grave. É uma... E não há ninguém que olhe para este absurdo, quer dizer, que denuncie este absurdo no campo público, digamos assim, que denuncie que não se justifica estes tratamentos iguais. Não se justifica a existência destas leis, mas para além de não se justificar, não se justifica esta diferença de tratamento entre ambas as coisas, não é? E como, falando nos médicos, né? Como a Ordem dos Médicos em Portugal se posiciona? Qual a palavra deles em relação ao aborto? Ora bem, a grande maioria da classe médica é objetora de consciência, sobretudo nos obstetras e nos ginecologistas. E os médicos têm aquele juramento de Hipócrates. Infelizmente, tem-se assistido a que em Portugal se adapta o juramento conforme um pouco a legislação. Quer dizer, os médicos com uma consciência verdadeira da sua profissão e do que significa o juramento de Hipócrates, bem entendido, que dizem não cabe aqui o aborto. Mas o professor Gentil Martins, neste encontro que houve sobre a lei de 1984, dizia precisamente que logo a seguir houve ali uma ligeira modificação na tradução do juramento de Hipócrates para que pudesse estar, para que o médico pudesse não estar a desrespeitar o juramento e acabar por fazer o aborto. Agora, em relação à questão do aborto, houve alguns pareceres na altura dos debates dos anos 90 negativos a isso. Mas eu acho que a posição tem estado mais clara com o tempo, sobretudo agora depois com este debate da eutanásia, em que aí decisivamente a Ordem dos Médicos, quer dizer, extraiu dos juramentos aos quais está obrigados as consequências diretas. Depois, há esta coisa da objeção de consciência, que é a forma que os médicos têm de se opor a fazer um aborto. Mas parece-me que nas classes mais jovens agora, de quem está na Faculdade de Medicina, apesar de eles basta-lhes olhar para o seu manual de embriologia e saberem que quer dizer, quando os espermatozoides juntam com o óvulo está ali um novo ser humano, não é? É o que está nos manuais de embriologia, não é nenhum manual de pró-vida, nos manuais de embriologia. Talvez esta consciência não esteja a ser transmitida da mesma forma como era nas gerações anteriores. E essa é uma das consequências das leis, não é? A lei de 84 começa a amolecer a consciência do valor e da dignidade da vida humana e da proteção do bebê. A de 2007 vem piorar ainda essa consciência e, portanto, na sociedade e também na classe médica, essa consciência fica mais reduzida. E nessa formação dos novos médicos também não há cadeiras de ética, sobre bioética, só fica ali tão no técnico, até do manual de embriologia, que depois naturaliza que ali é uma vida? Pois, exatamente, mas deveria de facto essa. Mas também é preciso perceber que estes jovens, que serão jovens médicos, também vêm do contexto da sociedade em geral, não é? Não são diferentes da sociedade em geral. E com o desaparecimento das anteriores gerações, a coisa já não será tão corrente. Embora também haja, às vezes, que é uma abordagem teórica do problema, enquanto são estudantes de medicina e tal. Mas quando de repente se vêem na circunstância concreta, aí há um sobressalto da consciência e a realidade impõe-se-lhes, não é? E muitas vezes o tema da defesa da vida é levado a cabo assim, pela Igreja Católica, por outras religiões. Mas também é importante ressaltar que não se trata simplesmente de uma questão religiosa, mas de uma questão humana. Exatamente, tal e qual. Mas sabe que isso também acontece muito. Eu penso que é... as pessoas que se empenham na defesa da vida reproduzem aquilo que é o seu país. Quer dizer, num país de maioria cristã, a maior parte dos pró-vidas são cristãos.
Se formos para um país muçulmano, a maior parte dos pró-vidas serão muçulmanos. Sim. Se formos para os hindus, a maior parte dos pró-vidas... Quer dizer, também há uma coisa que corresponde a estes países, e sobretudo a Europa, enfim, que era a Europa cristã, nota-se mais essa preponderância, digamos assim, na militância pró-vida daqueles que têm uma convicção religiosa. Agora, como diz, não é necessário uma convicção religiosa, basta abrir os olhos e ver o que se tem por diante, não é? Quer dizer, entrar dentro da barriga daquela mãe e olhar para o que ali está. Quer dizer, não é preciso mais do que isso. E também, por outro lado, tirando os olhos de dentro da barriga da mãe, olhar para a mãe e depois perceber aquilo que acontece na vida dela. Estas duas coisas conjugadas não é preciso olhar religioso nenhum, quer dizer, não... Claro. Não que é às necessário. vezes, né, como a gente às vezes brinca, assim, às vezes o óbvio precisa ser dito, precisa ser explicado, porque... Exato. É algo tão simples ali, né? Que a pessoa que nós somos hoje, né? Estamos aqui, o senhor veio de todo o desenvolvimento que não surgiu do nada, claro, né? Claro. Tem uma forma própria, né? O óvulo ser fecundado e dali brotar a vida. E, sim, é algo simples da vida. Não é preciso ver nada religioso, basta ir ao YouTube, pôr da National Geographic, aqueles documentários que eles têm sobre a vida humana, está lá, e eles não estão a fazer propaganda para a vida, quer dizer, e vê-se o desenvolvimento do feto e isso tudo. Mas, por outro lado, também é a experiência humana, não é? Uma vez num debate, porque estava-se naquelas coisas, o que é que está dentro da barriga da mãe, se é pessoa, se não é pessoa, se é feto, se é monte de células, não sei o quê, tal. Vamos simplificar isto. Se a coisa correr bem, passados 9 meses, o que é que sai cá para fora? Não é? E que a pessoa de repente parou, porque ele disse, olha, você é avó, era a minha oponente no debate, não é? Eu disse, você é avó, a sua filha está à espera de bebê, chama o que quiser lá dentro, é célula, é... Feto, esteja completamente à vontade. Passados 9 meses... nasce um bebê que você é uma avó babada, quer dizer, porque, portanto, basta olhar para a realidade, não é? Quer dizer, não é preciso mais do que isso, não é? Não, se teoriza tanto, assim, e mesmo nos casos de que a mulher sofreu uma violência, por que defender a vida ainda assim? Exatamente. O Papa Francisco tem uma sobre isso, ele diz o seguinte... E vou citá-lo textualmente, as palavras dele estão no site da Rádio Renascença. Ele diz assim, nunca vi nenhum problema que se resolvesse chamando um sicário, um assassino, que é a designação da América Latina para aqueles assassinos profissionais. Nunca vi nenhum problema. É que é, de facto, a um problema juntar um segundo problema. Que é uma coisa que é de murro no estômago, quer dizer, é de murro no estômago. Claro. É daqueles... problemas insolúveis. O que é que eles pedem? Pedem uma mão. Quer dizer, pedem uma ajuda, pedem uma caridade, pedem que a gente dê tudo para acompanhar aquela rapariga ou aquela mãe a ter o seu filho. E até inclusivamente, quer dizer, há testemunhos também. Há testemunhos de mulheres violadas que com um heroísmo extraordinário levaram por diante as suas gravidezes, e há histórias também belíssimas. Mas às vezes pode não haver história bela, quer dizer, pode haver a história ser má mesmo, quer dizer. E aí é como nós quando estamos com alguém da nossa família que está a sofrer ao nosso lado. O que é que ela pede? Que eu lhe dê uma pancada na cabeça? Não, todo o apoio, todo o acolhimento. O apoio, o acolhimento, o agarra à mão, estou aqui, vamos para a frente, claro. Vou-te ajudar, vamos... quer dizer, isso é o que pede, não é? Agora, e também com esta sensação, quer dizer, não ter ilusões, é um murro no estômago. Claro. Quer dizer, mas também é de sempre se avaliar se o aborto vai apagar, não vai apagar a ferida do que aconteceu. Não vai. Depois, claro, depois a seguir há todas aquelas, enfim, também não desdramatizando em nada o caso, porque o caso é muito dramático, mas que é raro que essas circunstâncias ocorram, é preciso também ter essa noção, todo aquele trauma ligado à violação, na maior parte das vezes não provoca, e o nascimento, a concepção de uma criança, etc. Mas isso aí é já completamente secundário e autónomo. É uma pessoa em sofrimento, pede. Agora, porque senão não lhe estou a resolver nada. Como dizia o Papa Francisco, nunca vi nenhum problema que se resolva chamando um sicário, quer dizer. Isso. E, quer dizer, se a gente olha para uma pessoa bondosa e caridosa, é ele, e diz isto com esta clareza cristalina, como se costuma dizer. Pois é. Então, já
Passou bem rápido, já estamos no fim do nosso primeiro bloco do programa Manhã Viva. Continue ligado aí, porque já já voltaremos a falar do aborto, um assunto que é desafiante, mas que precisa ser dito. Para, como já me referi no início do programa, é preciso formar as consciências e defender a vida. Até já! Voltamos para o segundo bloco do programa Manhã Viva de hoje, no qual estamos a falar sobre o estado do aborto em Portugal. Meu convidado de hoje é o Dr. Antônio Pinheiro Torres, é vice-presidente da Federação Portuguesa pela Vida, advogado, casado, pai de 4 filhos e está nessa luta em defesa da vida já há alguns anos, não é mesmo? Já há alguns, sempre nos debates, nas conferências. E nós falamos aqui, né, no primeiro bloco do nosso programa, o contexto histórico da primeira lei de aborto de 1984, depois a seguinte em 2007. Essa é a terceira fase, a segunda fase é dos anos 90. Ah, dos anos 90, depois... melhor o senhor recapitular do que eu. Mas, independente, né, como eu falei no início do programa, independente das leis, aqui a gente precisa estar nadando contra a correnteza para defender a vida em todas as suas circunstâncias. Mas antes de retomarmos a nossa entrevista, vamos assistir a um vídeo da Federação Portuguesa pela Vida, uma federação que reúne diversas instituições que querem lutar pela vida em todas as suas etapas. Um trabalho belíssimo a serviço da sociedade. Vamos acompanhar. A Federação Portuguesa pela Vida é a instituição que na sociedade portuguesa faz desde há cerca de 20 anos o combate cívico e político na defesa da vida, da família e da liberdade. Falo nas instâncias políticas, no Parlamento, junto do Governo, das autarquias locais, mas também no Tribunal Constitucional ou na comunicação social e na universidade. Falo em colaboração com as organizações internacionais. Falo na consciência de que este é um combate civilizacional e histórico. O desafio das associadas da Federação Portuguesa pela Vida é dar uma resposta na nossa sociedade a quem procura ajuda para que a vida possa ter lugar e vá em frente. No acolhimento ou na ajuda às grávidas em dificuldade, no acolhimento das crianças abandonadas ou em risco, na formação em planeamento familiar, na ajuda às famílias, sobretudo naquele momento em que as crianças estão para nascer. É este o cotidiano de todos estes homens e mulheres que todos os dias no nosso país se dedicam a lutar pela vida. Porque acho que há vida e se há vida há consequência.
è giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema? Cosa pensate voi? È giusto? È giusto o no? Non si può, non è giusto. Então fica para nós essa é a questão do Papa Francisco. É justo ou não resolver um problema com outro? Não é justo, não é? Não, nem um pouco. Não é justo. E não é justo, e para além de não ser justo, é porque depois existe outro caminho, não é? Nós, de facto, combatemos estas leis, porque estas leis têm um efeito sobre a mentalidade comum. Portanto, a lei de 84 começou a sensibilizar as pessoas para a questão do aborto legal, a de 2007 ao permiti-lo, porque as pessoas têm aquela concepção que essa lei deixa é porque não tem problema. Portanto, as leis têm um efeito pedagógico. E, ao mesmo tempo, ao permitirem que haja aborto, há pessoas que fazem aborto que, noutras circunstâncias, nunca o fariam. Porque o existir uma penalização para o aborto é uma proteção para a mulher. Porque aquilo que nós assistimos é que a maior parte das mulheres que fazem aborto é porque são pressionadas pelo seu entorno, ou o entorno familiar. Esse é uma das principais motivações? Ou o seu cônjuge, ou então a sua entidade patronal. Quer dizer, em plena liberdade, uma mulher, normalmente, ou na esmagadora maioria dos casos, decidiria pela vida. E a penalização do aborto permite a esta mulher defender-se perante todas estas circunstâncias que a pressionam, a dizer: eu não posso fazer isto, porque isto não é permitido. E uma lei que permite o aborto tira esta última defesa que a mulher teria. Agora, dito isto, nós lutamos contra estas leis e continuaremos a lutar quantas forças tivermos, com quanta força tivermos, mas, sobretudo, a nós o que nos interessa é aquele desafio da Madre Teresa de Calcutá, que dizia: nós não pararemos enquanto nas nossas cidades houver uma mulher que diga: eu abortei porque não encontrei quem me ajudasse. Isto é que é para nós o núcleo, quer dizer, isto é que é para nós o fundamental. Que não haja nenhuma mulher que diga: eu abortei porque não encontrei quem me ajudasse. E a grande parte das nossas energias é posta neste trabalho de ir ao encontro destas mulheres e oferecer-lhes esta possibilidade. E, ao mesmo tempo, também contribuir para que na sociedade haja uma cultura de respeito pela vida que empurra essa mesma sociedade e que impulsiona essa mesma sociedade para este trabalho. E depois, claro, que nos oporemos a todas as leis e ao alargamento das leis, porque a brincar, digamos assim, durante estes anos todos, conforme se foi atrasando a entrada destas leis, houve muita vida que salvou, não é? Sim. Haverá muita gente com quem a gente se cruza no nosso emprego, que se calhar está lá, porque nós ainda conseguimos que durante tantos anos que a lei não o permitisse. Mas o nosso esforço principal está focado nisto, não é? E nós vemos que isso é possível. Quer dizer, é que contam-se, eu não exagero, quer dizer, contam-se aos milhares as mulheres que ao longo destes anos, e, por exemplo, contando desde 98, desde o referendo de 98, com todas as associações que então nasceram, que não abortaram porque encontraram quem as ajudasse. Que isto é desproporcionado, é. Quer dizer, dizer a uma mulher: eu estou aqui para te ajudar, é uma coisa completamente desproporcionada. Que nós já mal nos sustentamos, quanto mais como é que sustentamos a vida dos outros, não é? Mas é possível, quer dizer, e uma pessoa pondo-se em movimento para ajudar o outro, depois também desencadeia outras forças, outras generosidades e outras coisas. Isto é o principal do nosso trabalho. E nós vimos aí no vídeo várias iniciativas que a Federação Portuguesa pela Vida promove, caminhadas pela vida, manifestos junto ao Parlamento. O mais recente também foi o referendo contra a lei da eutanásia. Exatamente, né? Mas também quem precisa de ajuda na prática, como fazer? Uma mulher, né, sofreu violação, precisa de ajuda ou se vê sozinha, pressionada, né, por companheiros. Como é que faz na prática para ter essa ajuda? Na prática dirigir-se às associações de defesa da vida. Como é que as encontra?
começa a encontrá-las no site da Federação Portuguesa pela Vida. Ótimo. No site da Federação Portuguesa pela Vida, que acho que é federaçãopelavida.pt, se não estou em erro. Mas é fácil jogar no Google e encontrar. Google, e a gente vai colocar também no E aí vê programa. associadas, e nas associadas tem uma série de associações. E muitas vezes, nem todas as associações que defendem a vida estão todas dentro da Federação, mas muitas vezes acontece que uma pessoa que está em Aveiro liga para Aveiro e depois de Aveiro dizem, olha, na Guarda é estes, ou em Évora é esta ajuda, etc. Isto é um ponto prático. Para além disso, também no Google pode procurar os números da ajuda de mãe, é um número que é o SOS Grávida, e telefonar para esse número do SOS Grávida. Depois trouxe aqui apontado, não sei de cor, também o ponto de apoio à vida tem um número de telefone que é o 912 301 010, 912 301 010, e telefonar para este número e pedir ajuda. Muitas vezes é uma pessoa que não está em Lisboa, está na Guarda ou está em Viseu, e telefona para este número e depois neste número encaminham para quem possa ajudar. E sobretudo também uma coisa que é, façam-no com liberdade. Quer dizer, há muitas pessoas que nos contactam e que nem sempre depois vão por aquele caminho adiante. Mas parem um pouco e vejam se não há outro caminho. Claro. Verifiquem se não há outro caminho. Porque há outro caminho. Há mesmo outro caminho, por impossível que, por difícil que pareça. E quando uma mãe recebe o diagnóstico assim, de má formação do seu bebê, né, o risco de ter alguma doença, de ter alguma má formação, e que muitos médicos também acabam por pressionar para que aborte. Então, essa mulher também pode recorrer a alguma ajuda das pode associações? Pedir ajuda. Eu estou aflita com esta gravidez, eu estou perante esta perspectiva de ter um bebê com uma malformação. Porque a pior coisa que pode fazer é ficar sozinha perante aquela dificuldade. Porque se a pessoa fica sozinha pensando, não tenho ninguém, isto é uma desgraça quer dizer, e terminou aqui a minha vida, não é? E há a possibilidade de pôr em contacto com outras pessoas que já passaram por aquela experiência, ser ajudada por médicos que estão disponíveis para ajudar naquela circunstância e dizer-lhes, quer dizer, eu passei por essa experiência, quer dizer, nós lá em casa passámos por essa experiência na nossa terceira filha, que depois, enfim, é uma história, e portanto eu percebo perfeitamente que é um murro no estômago, outra vez, quer dizer, volta à mesma expressão, não é? Quer dizer, essa possibilidade é um murro no estômago, mas aí é confiar, não é? Confiar e depois fazer o caminho que for preciso fazer, não é? Quer dizer, depois no nosso caso acabou por não se verificar. Porque isto também é muito importante dizer, que há muitas vezes em que há diagnósticos de malformação como possibilidade, e no nosso caso era uma completa possibilidade, quer dizer, era real, de facto, perante aquelas circunstâncias era real aquela possibilidade, mas depois não se concretizou. E também há muito diagnóstico de malformação que depois se revela completamente infundado, graças a Deus, quer dizer, e graças a Deus também nas outras circunstâncias, porque ninguém sabe o que é o mistério da vida de cada um. Claro. E o que é que cada um traz à vida. Quer dizer, mais dificuldade suscita mais amor, não é? Desperta mais amor. Portanto, vale a pena fazer este caminho. Não fiquem sozinhos, procurem-nos, e depois também com a possibilidade da desilusão, quer dizer, também não sejamos líricos, quer dizer, muitas vezes também pode acontecer que de repente não se conseguiu dar aquele apoio todo que era necessário, mas começar esse caminho, não é? Porque... Então eu acho que é importantíssimo nós ressaltarmos que a Federação Portuguesa pela Vida e todas as associações né, ali coligadas estão disponíveis para dar todo o suporte a quem sofreu alguma violação, a quem está sendo pressionada, quem tem o diagnóstico de uma má formação. E também penso que dá também a Federação promove diversas iniciativas para que se tenha esclarecimento, porque muitas vezes a pessoa assim, que acredita na palavra tanto do médico e que é bom a gente apresentar... E que às vezes a palavra do médico até é razoável, quer dizer, eu acabei por dar o exemplo connosco lá em casa, era perfeitamente razoável, quer dizer, aquele diagnóstico era a possibilidade, quer dizer, não especificando muito, mas a minha mulher estava a acabar uma tuberculose, portanto, estava a fazer todos aqueles exames de verificação do fim da tuberculose, portanto, apanhou com uma dose de
radiações absolutamente extraordinária, não é? E estava à espera de bebê, não sabia. E, portanto, quer dizer, aquele prognóstico do médico... Sim, era plausível. Era plausível, não é? Quer dizer, mas aí é preciso ver e verificar e procurar ajuda. E, ao mesmo tempo, também há uma coisa importante sobre esta questão da lei do aborto, que as pessoas às vezes muito falam, é a lei do aborto, a penalização. Quando um Estado põe uma penalização para um determinado comportamento, significa que assume o compromisso de criar todas as condições para que aquele comportamento não exista. E, portanto, a importância da lei do aborto também é esta. O Estado, ao dizer assim, não podes abortar esta criança, também está a dizer, e eu vou-me comprometer em te proporcionar todas as circunstâncias, exatamente todas as condições para que tu possas ter o teu bebê. Portanto, também há esta questão, este lado positivo, digamos assim, da lei penal, que é um compromisso que o Estado assume de criar as condições. E, de facto, em Portugal não estão criadas as condições, quer dizer, portanto, isso também é uma coisa que nós temos que reivindicar. As condições de apoio à gravidez. As condições de apoio. Quer dizer, no fundo, o que o Estado está a dizer com a lei do aborto é, eu, em relação à tua gravidez, desresponsabilizo-me. Trata tu do assunto. Trata tu, escolhe. Exatamente, porque é uma desresponsabilização do Estado. Sim. E isto é dito não por nós, mas quem ver enfim, é uma coisa grande e mais interessante para juristas, mas o Tribunal Constitucional, sempre que se tem pronunciado sobre as leis do aborto, embora as tenha deixado passar, diz sempre que o primeiro objetivo do Estado é a proteção da vida humana. Só que, naquelas circunstâncias, por isto ou por aquilo, abre aquela exceção. Mas que é missão fundamental do Estado proteger a vida Isso humana. está na Constituição, garantido na Constituição. Está na Constituição. E na maioria das constituições, né, do mundo ocidental tem o direito à vida. E na Declaração dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Sim. A Declaração dos Direitos Fundamentais da União Europeia não pode ser mais explícita em relação a isto, em relação à proteção da vida, em relação à questão da dignidade da vida humana, em questão da liberdade. Todos os grandes instrumentos jurídicos na Europa e na Europa Ocidental, no Ocidente, vão neste sentido. E, portanto, a lei do aborto também tem esta importância de ser o Estado a dizer, em primeira pessoa, nós vamos nos empenhar em que haja condições para a gravidez. Sim, e também, como nós falamos um pouco no primeiro bloco, é um reflexo de como estão os valores, né, das famílias. Sim, de uma maneira geral. De uma maneira geral, também eu penso nesse... Assim, que ali também no seio familiar, como se não se cultiva muitas vezes assim, aquele respeito pela vida, aquela consciência pela vida, não é mesmo? Pois, aquela estima pela vida porque, de facto, a mentalidade não o proporciona. Mas aquilo que nós assistimos é que, quando de repente há um facto que suscita a questão, o coração humano pede. Quer dizer, nós verificamos isso em muitas circunstâncias. De facto, o entorno familiar está mais favorável ao aborto e tal, mas quando de repente se começa a questionar aquilo, aparece a avó, aparece a mãe... suscita, ou seja, porque é que eu estou a dizer isto? Estou a dizer, vale sempre a pena, apesar dessa mentalidade, suscitar a questão. Porquê é que não se agarra esta vida? Porquê é que não vamos deixar viver este bebê? E acaba por se desencadear dentro da família energias que não se conheciam para ajudar essa vida a ter lugar. E de fato, há o dado que 30%, muitas vezes a repetição em 30% dos casos... Isso é uma coisa dramática. 30% é muito, assim, não, quando eu até li aqui no nosso guião, eu fiquei, meu Deus, assim, que 30% dos abortos legais, por opção da mulher, são repetições. São repetições. Não só bem, e aliás, aqui até com um pormenorzinho, que é, quando a mulher vai à consulta para dizer que quer abortar, o médico pergunta-lhe, como é normal, já abortou ou não. Mas ela não é obrigada a responder. É mesmo? Portanto, 30% são respostas espontâneas das mulheres. Portanto, ou seja, para nós pensarmos em quantas também não terão já abortado anteriormente e não o declaram, como aliás não são obrigadas a declarar, não é? E isso é um direito delas. Mas esses 30% é dramático, quer dizer que, infelizmente, para algumas mulheres,
o aborto tornou-se uma prática, enfim, não é contraceptiva, mas post-conceptiva, não é? De facto, infelizmente, quer dizer, e isso aí também, às vezes, os abortistas ficam muito indignados, como se isto fosse uma desqualificação. Não é uma desqualificação, temos que ser realistas, quer dizer, de facto, há mulheres em situações absolutamente dramáticas que não veem nenhuma outra saída para aquela gravidez senão o aborto, às quais nós não somos capazes de chegar, nem de estar ali ao lado delas, nem as conhecemos, isso é verdade, mas também, infelizmente, há muito aborto que também é praticado de uma forma leviana. Embora dizer isto, é horrível que as pessoas pensam pessimamente quem diz isto, mas isso infelizmente também é verdade. Ou sobretudo, ou não tanto uma leviandade, mas uma coisa que entrou no hábito, e tanto mulheres que, ficando à espera do bebê, abortam. Meu Deus do céu, que é uma... É muito dramático. E sem planeamento familiar, ou então da sua vida, assim, de algum outro modo, né? Isto coincide também, às vezes, com uma grande... É muito engraçado, não tem graça nenhuma. Nesta sociedade está tão sexualizada e que nós, enfim, tropeçamos momento a momento em propostas sexuais ou de índole sexual ou com natureza sexual, por um lado, mas existe uma ignorância profunda das mulheres e também dos homens em relação às questões reprodutivas e de planeamento familiar. Quer dizer, eu aqui dava um exemplo de uma rapariga que após muitos anos de uma vida, enfim, como uma jovem da sua idade, e que de repente só quando começou a conhecer o planeamento familiar diz: caramba, eu não sabia nada de como é que esta coisa, como é que isto funcionava, não é? E de facto é uma grande ignorância que existe, não é? É muito impressionante, porque se as pessoas conhecessem melhor os seus ciclos, os seus ritmos, como é que isto funciona, não estavam perante situações como essa, não é? E eu posso também dizer, assim, com propriedade, né? Porque eu sou instrutora do método Billings aqui em Portugal. Certo. É algo que desde nova a gente não aprende. A gente não aprende ali sobre o aparelho reprodutor, as hormonas, mas se conhecer de fato ali no dia a dia, a mulher não aprende. É um conhecimento que desde adolescente pode-se ter de acompanhar o seu muco, né, para saber os períodos férteis e inférteis dentro do mês. Exatamente. E não se ensina nas escolas. E às vezes até se aprende tarde. Eu só aos 50 e tal anos ouvindo uma amiga minha que também dá, enfim, formação nestas questões, e que ela depois explicava o que é que acontece com a ovulação no ânimo, no temperamento da mulher. Sim. E que de facto, quer dizer, por exemplo, naquela semana escondam-se. Ou nos dê chocolate. Exatamente. Escondam-se, fujam dela porque ela vai estar naturalmente instável e nervosa. E isso realmente sabe-se pouco, não é? E é uma pena. Porque isto coincide com todo o tipo de propostas, um catálogo de práticas sexuais absolutamente extraordinário, etc. Tal, que isso é dado, não é? Mas não é dado depois como é que a coisa funciona mesmo. Isso, e vemos, né, como falei há pouco também, há pouco tempo, a questão da eutanásia, e como a Federação Portuguesa pela Vida e todas as associações estiveram nesse combate, como também na época da aprovação das leis do aborto, mas aí também o que me impressionou toda a gente, que o pedido de referendo, o abaixo-assinado, todo o pedido da população para que houvesse o referendo foi completamente desprezado. A gente fala, nesse caso foi eutanásia, mas a gente pode se aplicar a qualquer uma dessas questões pela vida. Infelizmente, na maneira como está concebido o Instituto do Referendo, não basta que o povo peça, é preciso que o Parlamento esteja de acordo. Portanto, está neutralizado. Mas isto é um problema de funcionamento do sistema democrático e do sistema político, que de facto devia ter uma correção. Quer dizer, quando o povo pedisse um referendo, é para fazer um referendo. Porque senão, se a maioria que está no Parlamento é a favor da lei que uns querem referendar, nessa altura diz que não, e portanto não há maneira de desempatar senão acaba que os parlamentares não são representantes assim do povo, né? Isso, que deveria até ser. No caso da eutanásia, em que ainda por cima foram eleitos sem dizer o que é que iam fazer sobre aquilo, que é um caso pior ainda. Foi isso. Também, pior ainda. Foi bem divulgado pela federação, sempre acompanho, também já fui a caminhadas pela vida, assim, Bom, mas como estamos
Sempre falar aqui neste programa, tem que falar sempre, né? Por repetição, claro, que a gente ensina, que a gente ajuda a formar as consciências. Neste momento está a decorrer alguma campanha da Federação Portuguesa pela Vida? Se quer deixar alguma mensagem final, algum recado? Bem, pedir que estejam atentos ao que nós da Federação vamos anunciando. Nós, marcada, mas eu infelizmente não tenho aqui apontado, devia ter, em março voltaremos a ter a Caminhada pela Vida. Agora não me lembro da data. Mas também a gente com certeza divulga também aqui na Canção Nova. Portanto, estejam atentos à Canção Nova para saber quando é que é a próxima Caminhada, porque a Caminhada não é apenas em Lisboa, é em mais de 12 ou 13 cidades do país. Todos os anos temos mais uma cidade ou mais 2 cidades que se juntam, e é um momento muito importante de afirmação pública do valor da vida e da beleza do ideal que nós nos propomos. Quer dizer, porque de facto esta questão de eu estou aqui ao teu lado para te ajudar a que haja vida é a coisa mais bonita que pode haver no mundo. E portanto nós todos os anos celebramos este nosso empenho, e ao mesmo tempo é muito importante em termos sociais e em termos políticos que se veja que este sentimento que existe de facto na sociedade portuguesa tenha uma expressão visível. Portanto, a Caminhada era o primeiro aviso geral. Depois é estarem atentos ao que vai sendo publicado no site da Federação. Nós este ano tivemos um manifesto chamado O Valor do Outro, que era o valor da vida do outro, que era para ajudar as pessoas a discernir o seu voto nas eleições legislativas e nas eleições europeias. Portanto, que as pessoas tenham a preocupação, quando há eleições, de olhar para as propostas e ver se conferem ou não com estas causas. E depois há este trabalho diário das associações, quer dizer, que cada um no seu distrito procura identificar qual é a associação que naquele seu distrito trabalha sobre essas coisas e começar a seguir com atenção. Às vezes é coisas muito práticas, de arranjar fraldas e pacotes de arroz e pacotes de açúcar. Leite e tudo mais. Enfim, sim, tudo isso, não é? Eu diria que quem nos está a ouvir procurar identificar no seu distrito qual é aquele ponto ao qual pode estar atento e assim participar nisso. Se não encontrar no seu distrito ou não conseguir encontrar, telefona para a Federação Portuguesa pela Vida e nessa altura será devidamente encaminhada. Muito bem, estamos quase mesmo chegando ao fim do nosso programa, e que esse programa de hoje seja nessa boa provocação de justamente as pessoas, né, estarem mais atentas às questões da vida, como contribuir para essas associações, se precisar de alguma forma dar um suporte às mães, né, na doação desses itens. Então, fiquemos atentos. E estar atento no seu entorno familiar, porque estas coisas acontecem em todas as famílias, em todos os e temos sempre também tantas informações, tantos eventos que a Federação Portuguesa pela Vida promove ou então divulga, debates, conferências. Então, estejamos atentos, nos manifestemos. Estamos no ano dos 50 anos do 25 de abril. Exatamente. Então, é no nosso direito democrático nos manifestarmos, sairmos às ruas e vamos defender, sim, a vida. Então, muito obrigada pela sua presença. Foi um gosto. Tenha sempre a Canção Nova à disposição pela vida, nessa defesa da vida. Com toda certeza, sempre vamos apoiar essas causas. E você que nos acompanha, continue ligado na nossa programação, também o nosso bem-aja, os nossos benfeitores que permitem estarmos aqui na defesa da vida. E após esse programa ir ao ar, ele vai estar disponível no canal da Canção Nova Portugal, no YouTube, playlist Manhã Viva. Um forte abraço e até a próxima. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.